O telescópio alongou a visão da humanidade sobre a Terra. E devido ao trabalho de pessoas como Galileu, a sua visão do espaço. Mas e quem inventou essa incrível máquina do tempo cósmica? Já adianto que essa história é cheia de polêmicas. Muitas pessoas acham que foi Galileu quem inventou o telescópio, com pinturas muitas vezes o mostrando olhando para o céu em seu próprio instrumento. Ele realmente construiu seu próprio telescópio, mas ele não foi o inventor. Ele foi apenas um dos pioneiros no uso dessa invenção, ajudando a popularizá-la. Mas então quem inventou? Acredite ou não, os historiadores não têm certeza, mas quem fez isso foi a primeira pessoa a colocar duas lentes juntas em um tubo para olhar objetos distantes. Isso também acarretou em uma revolução na astronomia pouco tempo depois. Mas só porque não há uma boa e clara cadeia de evidências apontando para o real inventor, isso não nos impede de especular sobre quem era. Estima-se que por volta de 1500, algumas partes necessárias para a produção de um telescópio, como lentes côncavas e convexas, já estavam disponíveis, mas ninguém o havia produzido até então. Nesta época, grandes centros de confecção de vidro como Veneza e Florença já produziam vidros de boa qualidade, necessários para essas aplicações. Mas as lentes que seriam utilizadas em telescópios tinham outros propósitos naquele momento, como lentes de aumento portáteis que as pessoas utilizavam para leitura, ou em óculos. Era uma questão de tempo até que alguém juntasse as duas lentes, uma em frente à outra, e percebesse o efeito de ampliação que elas provocavam. E é aí que entram os prováveis inventores do telescópio. O primeiro candidato a inventor é Leonard Digges da Grã-Bretanha, que supostamente teria criado o telescópio por volta de 1550. Ele era um conhecido matemático e agrimensor, e também um grande divulgador da ciência. Seu filho, o famoso astrônomo inglês Thomas Digges, publicou postumamente em 1571 o livro Pantometria, baseado nos manuscritos de seu pai. Era um livro sobre medições de terra com o teodolito, em que descrevia sobre um vidro proporcional para ver objetos e pessoas distantes, o que pode ser interpretado como o precursor do telescópio. Segundo historiadores, o desempenho óptico alegado pelo filho no livro, de que era possível ver detalhes de moedas espalhadas pelo campo, ou atividades realizadas a 11 quilômetros de distância, parece estar muito além da tecnologia da época. Pode ser que o vidro proporcional descrito seja uma ideia muito mais simples, originado nas ideias de Roger Bacon, de usar uma única lente em frente ao olho para ampliar uma visão distante. Devido à falta de provas mais concretas, os exagerados elogios feitos por seu filho no livro, em que aumentava em muito os feitos de seu pai, além de problemas referentes à tecnologia supostamente utilizada para tal equipamento, composto por espelhos e lentes muito à frente de seu tempo, o mais provável é que ele não tenha sido o pai do telescópio, e o mistério se aprofunda. O que nos leva para o segundo candidato a inventor do telescópio. Em 2 de outubro de 1608, o holandês fabricante de óculos Hans Lippershey encaminhou um pedido de patente e ofereceu ao governo de seu país um novo dispositivo para uso militar. Eram duas lentes de vidro em um tubo que permitiam ampliar objetos muito distantes, como tropas inimigas nos campos de batalha. Ele certamente parece ser um dos principais candidatos a inventor do telescópio, ou do primeiro pedido de patente. No entanto, Lippershey pode não ter sido o primeiro a pensar nessa ideia em seu país. Pelo menos 2 outros oculistas holandeses também estavam trabalhando no mesmo conceito na época. Um deles era o holandês Jacob Miches, um fabricante de óculos especialista em lentes, que alguns meses depois também encaminhou um pedido de patente para um dispositivo semelhante. A disputa de patente de Hans Lippershey e Jacob Miches perante o governo holandês, para o que era registrado como um dispositivo para ver objetos à distância como se estivessem próximos, não foi para frente. O governo holandês até considerou fornecer a patente da invenção para Hans Lippershey e depois para Jacob Miches. Não havia nada de errado com o aparelho. Ele era bastante simples e aparentemente funcionava. Ambas invenções eram feitas com lentes côncavas e convexas posicionadas em um tubo, permitindo ampliações de 3 a 4 vezes. Mas infelizmente, para o governo holandês o aparelho era muito simples para ser patenteado. Em vez disso, o governo deu um pequeno prêmio para Jacob Miches pela suposta invenção, e para o inventor Hans Lippershey
O primeiro a encaminhar o pedido de patente pagou uma bela taxa para fazer cópias de sua luneta. A notícia da invenção então se espalhou rapidamente pela Europa, e no ano seguinte, em 1609, pequenas lunetas que aumentavam a imagem em torno de 3 a 4 vezes estavam disponíveis nas lojas de confecção de óculos por toda a Europa. O terceiro candidato a inventor era Zacharias Janssen, outro fabricante de óculos holandês. Ele entra na disputa do título de inventor devido a alegações de seu filho mais tarde, que dizia que seu pai teria inventado tanto o telescópio quanto o microscópio. Alegações reforçadas por investigações da época, mas que depois foram postas em dúvida devido a inúmeras inconsistências, como datas desencontradas e de que os investigadores seriam amigos do suposto inventor. Outro problema era a inexistência de provas, ficando somente em testemunhos e alegações de pessoas próximas a Janssen. Mas apesar desses novos candidatos a inventores do telescópio, atualmente quem leva o título de inventor do telescópio, com muita polêmica é claro, é Lippershey. Isso porque foi ele quem solicitou por primeiro a patente dessa invenção, apenas algumas semanas antes de Jacob Michels, em 1608. E agora, saímos da polêmica sobre a invenção do telescópio e entramos em outra. Quem foi o primeiro a mirá-lo para o céu? Apesar de muitos atribuírem a Galileu a primeira observação astronômica com o telescópio, pesquisas apontam que outra pessoa fez isso apenas alguns meses antes, o inglês Thomas Harriot. Em 26 de julho de 1609, Harriot virou a sua luneta para a Lua, tornando-se o primeiro astrônomo a desenhar um objeto astronômico através de um telescópio, feito quase 4 meses antes do primeiro desenho de Galileu, com um equipamento que ampliava a imagem em torno de 6 vezes. Essa afirmação, no entanto, é motivo de muita polêmica, como mostrarei mais adiante. Em seu esboço lunar, é possível ver a linha que marca a divisão entre a noite e o dia na Lua, como visto na Terra, e também um punhado de outras características, como as áreas escuras do Mar da Tranquilidade, entre outros. No ano seguinte, em 1610, ele também fez observações de manchas solares. No entanto, apesar de Harriot ter feito tais observações antes, foi somente quando Galileu fez as suas que a fama do telescópio cresceu. Isso porque Galileu publicou suas observações em um livro e Thomas Harriot não. Tudo começou no ano de 1609. Galileu ouviu falar que um fabricante de óculos holandês havia inventado um dispositivo que fazia com que os objetos distantes parecessem à distância da mão, e que uma patente havia sido solicitada, mas que ainda não havia sido concedida, contudo sendo mantido em segredo, já que era de tremendo valor militar para a Holanda. Baseado nesses rumores, Galileu ficou determinado em tentar construir o seu próprio aparelho, sem nunca ter visto um, e ele acabou conseguindo. Em agosto de 1609, Galileu apresentou para um grupo de senadores venezianos o seu telescópio, com capacidade de ampliar a imagem 8 vezes. Ele apresentou o aparelho para os senadores como uma maneira de ver navios muito distantes. Um dispositivo de grande alcance seria muito útil para a República Marítima Veneziana naquele momento, e Galileu recebeu uma recompensa das autoridades venezianas pelo aparelho. Embora a recompensa não tenha sido tão grande quanto ele esperava, ela o ajudou bastante naquele momento, já que ele passava por dificuldades financeiras. Posteriormente, neste mesmo ano, Galileu observou o céu com um aparelho que ele aperfeiçoou para ampliar a imagem 20 vezes. E com esse instrumento, ele observou a Lua, os satélites de Júpiter e muitas outras estrelas com maior clareza, que ele publicou em sua obra Sideros Nuntius, em março de 1610, traduzido como O Mensageiro das Estrelas. As descobertas feitas por ele tornaram seu nome familiar, mas também o colocaram em atrito com a Igreja. A partir dessa descoberta, ele deduziu que os planetas poderiam se mover ao redor do Sol da mesma forma que as luas de Júpiter faziam ao redor do planeta gigante. Em resumo, suas observações foram bem-vindas, mas suas conclusões não. Elas pareciam contradizer completamente a posição rígida mantida pela Igreja até então, de que a Terra e os humanos eram o centro do universo. Se esses outros novos mundos descobertos fossem mundos de certa forma independentes, com suas próprias luas, então suas existências e movimentos questionavam os ensinamentos feitos pela Igreja até então. E isso não podia ser permitido, e por isso a Igreja o acusou de heresia, devido a seus pensamentos e textos. Mas isso não impediu Galileu de continuar suas observações e de continuar a melhorar seu telescópio, chegando a modelos com capacidade de ampliar a imagem mais de 30 vezes até o final de sua vida. E agora vem a pergunta: por que Galileu ficou famoso e Harriot não?
Conforme cita o artigo científico que está na descrição deste vídeo, um dos motivos por Harriot aparentemente não ter tido a atenção que supostamente ele merecia era o tumulto político através do qual ele viveu. No momento de suas descobertas, havia acabado de acontecer a conspiração da pólvora na Inglaterra, abordado neste vídeo de história do canal Nerdologia. Nessa revolta política, Harriot teve vários amigos nobres presos. Inclusive, ele próprio havia sido preso durante 3 semanas por envolvimento. Isso, de certa forma, pode explicar sua relutância em publicar suas descobertas, que poderiam atrair mais atenção para si mesmo, já que no momento de suas descobertas, ele já estava em liberdade e muito bem financeiramente. Suas observações e anotações vieram a público muito tempo depois de sua morte. Já o Galileu, em 1610, quando ele publicou suas descobertas históricas, ele era um professor italiano de 46 anos que não gostava de seu trabalho na Universidade de Pádua. Ele não era muito bem pago, estava endividado, não era respeitado pela sociedade, não gostava de ter que lidar com os alunos e tinha uma família típica para manter naquela época, com 3 filhos ilegítimos. Curiosamente, o que Galileu desejava naquele momento era um trabalho como o que Thomas Harriot já possuía, de um filósofo respeitado e mantido por um nobre rico. Ele queria fama, conforto e segurança, e o telescópio lhe abriu essas possibilidades, como pode ser visto na demonstração que ele fez para os senadores de Veneza em 1609. E Galileu, de certa forma, acabou alcançando esse status em 1610, depois que ele nomeou os 4 satélites de Júpiter descobertos por ele de estrelas medicinais, em homenagem a um de seus ex-alunos, o Cosimo II de Médici, Granduque da Toscana, um dos príncipes mais poderosos da Itália na época. Depois disso, Médici o trouxe de volta para a Toscana e lhe deu uma cadeira de pesquisa muito bem paga, uma posição muito mais adequada para um homem com a ambição de Galileu. Mas agora voltando à invenção do telescópio, até este momento eles eram telescópios do tipo refratores, popularmente chamados de lunetas. Mas em 1668, Isaac Newton substituiu a lente do telescópio por um espelho côncavo, criando um novo tipo de telescópio, o primeiro telescópio refletor. Em vez de lentes de vidro para coletar a luz e focá-la em um ponto, ele utilizou um espelho curvo para coletar a luz e refleti-la de volta para um ponto de foco. O espelho refletivo, feito de cobre e estanho, agia como um balde coletor de luz, e quanto maior o balde, mais luz ele poderia coletar. A lente dos telescópios refratores utilizados até então apresentava um grave problema. No momento em que a luz passava por ela, sofria o fenômeno da refração, separando a luz branca nos mais diferentes espectros de luz, e isso acabava distorcendo a imagem. Este fenômeno era chamado de aberração cromática. Na época, Newton estudava a teoria de que a luz branca era composta por um espectro de cores, e seu telescópio foi construído com o objetivo de provar a sua teoria. Com seus estudos, ele concluiu que a lente do telescópio refrator se comportava como um prisma, quebrando a luz branca em um arco-íris de cores. Esse problema não acontecia com seu telescópio construído com espelhos, que funcionava sem distorção de cores. O telescópio refletor que Newton projetou abriu a porta para ampliar o objeto milhares de vezes, muito além do que poderia ser alcançado com uma lente, pois era muito mais fácil e barato construir um grande espelho do que uma grande lente para captar mais luz. Mas mesmo assim, outros inventores conseguiram melhorar ainda mais a sua invenção ao longo dos anos. O telescópio Short, por exemplo, criado pelo oculista escocês e astrônomo James Short por volta de 1740, foi uma melhoria significativa. Ele construiu o primeiro telescópio com espelho perfeitamente parabólico e sem distorção, o que era ideal para telescópios refletores. A sua configuração de espelhos era um pouco diferente, mas o princípio de funcionamento era o mesmo. Estima-se que ele construiu mais de 1.360 telescópios ao longo de sua vida. Além dessas melhorias, outro efeito que ocorreu foi o aumento no tamanho dos espelhos curvos, saindo do espelho de 15 centímetros de diâmetro feito por Newton para um espelho de 6 metros de diâmetro, inaugurado em 1974 pelo Observatório Astrofísico Espacial da Rússia, e depois para espelhos únicos com 8,2 metros de diâmetro, como nos observatórios do Chile. Outra melhoria significativa foram os espelhos segmentados, telescópios compostos por diversos espelhos em mosaico, que permitiram aumentar ainda mais o alcance dessas máquinas. E os avanços continuaram, com telescópios famosos que revolucionaram ainda mais as pesquisas na área da astronomia,
como o telescópio espacial Hubble, lançado em 1990, fornecendo imagens formidáveis do universo. O telescópio, assim como o microscópio e outros novos instrumentos que estavam surgindo naquela época, eram como órgãos artificiais que ampliaram os sentidos humanos e seu conhecimento frente ao universo. O telescópio transformou o senso da realidade física da humanidade. Ele mostrou crateras até então invisíveis na Lua, Marte como nunca tínhamos visto, galáxias distantes e uma série de novos fenômenos astronômicos até então desconhecidos, aumentando a nossa capacidade de perceber a natureza que até então tinha sido firmemente limitada por nossos sentidos naturais. E aí, gostou do vídeo? Então deixe essa curtida para que o algoritmo do YouTube sugira ele para outras pessoas. Se você gosta do canal e quer apoiá-lo, temos um link na descrição do vídeo para apoiadores, confira. E como os vídeos por aqui demoram um pouco para serem feitos, eu peço que ative as notificações. Um grande abraço e até a próxima!